Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Postar ele depois, né? Deixar ele lá no YouTube para quem não conseguiu acessar, tá? Outra coisa que eu ia te falar é o seguinte, Felipe, nesse momento, cara, eu não vou conseguir te escutar, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, você vai deixar no chat aí, vou até deixar meu celular aqui desbloqueado do lado, que eu consigo ver o que você comentar, tá? Então, tudo que você tiver como dúvida, você escreve no chat que eu paro a aula e vou tirando as suas dúvidas, certo? Semana passada nós teríamos um plantão, não deu certo, então eu vou ver o que eu consigo fazer. Se eu consigo trabalhar as duas aulas, lembrando que a aula da semana passada vai ser de uma forma mais superficial, porque foi uma revisão, e a aula de segunda-feira foi conteúdo novo, tá? Foi introdução à cinética, que é um conteúdo da terceira série mesmo, e desde já te deixar o seguinte, né, bem claro para você que é bem provável que ainda assim na semana que vem eu vou estar voltando na discussão da questão da cinética. Eu até estava dando uma olhada no PPT aqui, voltei em alguns trechos da aula do professor de segunda-feira para ver se em algum momento ele já estava aplicando a questão do deslocamento de equilíbrio, ele já fez isso, mas se não der tempo eu vou pelo menos trabalhar com a parte mais conceitual e a parte mais prática de equilíbrio químico a gente discute na semana que vem, tá bom? Então vamos lá, cara, começando aqui, ó, só falando da semana passada, o tema ele falava sobre ligações químicas, né, e as interações moleculares, lembrando que inclusive foi até uma transmissão que eu fiz para o CMSP o ano passado, cheguei a fazer 3 transmissões ao vivo, ainda assim dentro desse tema das forças intermoleculares, então foi um assunto que foi discutido bastante no CMSP o ano passado, né, vocês assistiram bastante aulas dentro desse tema, principalmente do terceiro bimestre para o quarto, a habilidade da aula, não, aqui a habilidade está logo na sequência, né? Então ele colocou primeiro o objeto de conhecimento, que eram as interações inter e intra, né? Lembrando que inter é igual internacionalmente, alguma coisa. Internacional está para fora, por exemplo. Intra é como se troca esse, coloca um e fica entra, né? Entrar, intra de alguma coisa, dentro de alguma coisa. Então são interações que acontecem tanto para o lado de fora quanto para o lado de dentro de uma molécula, né? E através dessas interações a gente explica algumas propriedades que as substâncias têm. Por exemplo, tem substâncias que necessitam de uma temperatura maior para transitar de estado físico. E tem substâncias que precisam de uma temperatura menor. Tem substâncias que são condutoras, substâncias que não são. Tem substâncias que são solúveis, substâncias que não são. E justamente o que explica isso são essas interações moleculares, tá? Aí, logo na sequência, ele coloca a habilidade, que é justamente fazer previsões sobre o tipo de ligação. Ou seja, se eu sei que uma substância ela tem uma temperatura de ebulição maior que a outra, eu, através dessa diferença de temperatura, sabendo que uma tem mais dificuldade para transitar de estado físico, eu posso prever. Por isso que ele coloca na habilidade, fazer uma previsão. Eu posso prever se é de ligação iônica, se é de ligação covalente ou metálica, sabendo as propriedades que a substância apresenta, tá? Inclusive, pessoal, as 3 aulas que eu gravei do Centro de Mídias foram dessa habilidade. No ano passado, teve até um momento lá, acho que no terceiro bimestre, que eu dei uma parada de gravar aula no meu canal, que eu me dediquei a um mês de trabalho voluntário no Centro de Mídias e foi justamente essas aulas que eu gravei. Eu vou deixar até para vocês aí no final do nosso chat, no final desse plantão eu vou abrir aqui meu canal novamente, vou mostrar onde está na playlist para que vocês tenham acesso a essas aulas, porque isso aqui, galera, eu falei muito, e assim, eu falei muito mesmo, não só no meu canal, mas no próprio Centro de Mídias, tá? E logo na sequência, ele coloca assim, olha, como podemos definir uma ligação química, né? E que tipo de ligações químicas você conhece? Lembrando que para os alunos que estão entrando agora, pessoal, eu estou olhando aqui que tem... Caramba, cadê? Não dá para eu ver quantas pessoas tem no celular, mas tanto faz, tá? Eu estou trabalhando com a aula da semana passada ainda, porque nós não tivemos a possibilidade de fazer esse plantão da semana passada. Então, primeiro ele coloca assim, como podemos definir uma ligação química? Então, é importante a gente pensar no sentido da palavra ligação, ligar. Ou seja, a matéria hoje ela está ligada. Toda matéria é ligada. Ligada por quê? Por átomos, moléculas. Então, esses átomos eles têm que se unir, eles têm que se ligar para que a matéria
exista, né, nessa proporção macro, nessa proporção visível que nós temos na matéria. Se os átomos não se ligassem, a matéria estaria completamente separada na natureza, tá? E que tipos de ligações químicas você conhece? Então, se eu pedisse para vocês colocarem para mim no site, desculpa, no chat, né, mandaram uma mensagem aqui. Se eu pedisse para vocês colocarem para mim no chat, basicamente, pessoal, eu espero que vocês já saibam, né, que as ligações que existem na natureza são a iônica, a covalente e a metálica, porque isso foi discutido bastante o ano passado. Deixa eu diminuir aqui o volume do meu celular, aqui do toque, para não interromper. Tá? Pronto. Aí logo na sequência, pessoal, ele coloca, né, o professor ele faz essa revisão dos 3 tipos de ligação, lembrando mais uma vez que, por mais que o professor às vezes cite, né, quando o professor está apresentando esse assunto para você, antes dele passar pelo próximo slide, é importante que você já tenha isso na sua cabeça. E por que eu estou falando isso? Porque agora na terceira série vocês vão estudar bastante a parte de química orgânica. E em orgânica nós estudamos os compostos moleculares, que é justamente os compostos de estrutura molecular, né, os compostos orgânicos que são de ligação covalente. Né? Vocês já devem ter visto vários desenhos de estruturas orgânicas, eu vou até colocar um aqui para vocês, olha. Vocês já devem ter visto vários... Vocês já devem ter visto vários desenhos assim na internet, né, sem entender muito bem. Eu tô compartilhando a tela, cara, agora que eu me liguei que eu não tô, mano. Olha que vacilo, velho. Caramba, eu tô falando aqui, vocês estão só me escutando. Era pra eu estar compartilhando essa tela, agora vai aparecer pra vocês. Eu tava falando do PPT do professor aqui, tá? Mas assim, ó, quando vocês olham para um desenho como esse aqui que eu acabei de projetar para vocês, né? São várias estruturas orgânicas, então a gente vai chegar um momento agora do terceiro ano, lá no terceiro bimestre, mais ou menos, se não mudar o caderno do aluno, onde vocês vão aprender a desenhar essas cadeias, vocês vão aprender a classificar essas cadeias, dar nome para essas cadeias, e se você não sabe justamente lembrar camada de valência, se você não lembra da quantidade de elétrons que tem na camada de valência, né? Quando eu penso no oxigênio, quantas ligações o oxigênio faz, o hidrogênio, né, o carbono, isso vai complicar um pouquinho, tá? Por isso que eles retomam agora, né, essa introdução do terceiro ano e da terceira série, justamente falando dessa parte de ligações químicas, porque nós vamos discutir muito ligação covalente esse ano ainda. E logo na sequência, o professor ele retoma também a teoria do octeto. Pessoal, teoria do octeto, todo elemento químico, tá? Falando numa visão mais geral, eles na natureza se ligam a átomos que não se ligam, que são chamados dos gases nobres. Esses átomos não se ligam, os demais átomos se ligam. E aí os químicos perceberam que conforme eles foram estudando a estrutura mesmo de algumas substâncias, né, a estrutura de alguns átomos, eles observavam que esses átomos, quando se ligavam, eles adquiriam 8 elétrons na camada de valência. Por isso que a teoria regra do octeto, 8, né, 8 elétrons. E eles perceberam que justamente os gases nobres já tinham 8. Galera, tem uma playlist lá no meu canal, onde eu falo só de ligação química numa aula. Numa outra aula eu falo só da ligação iônica, numa outra só da ligação covalente, numa outra só da ligação metálica, porque isso vai ser uma base importantíssima para vocês esse ano, tá? É igual balanceamento químico. Quando o aluno não aprende balanceamento químico e vai para a segunda série, ele tem muito problema na química analítica. É a mesma coisa. Se vocês não aprenderam direito a parte, né, de distribuição eletrônica, camada de valência, ligações químicas, vocês vão ter alguns problemas esse ano, tá bom? E aí, dando sequência, né, ele retoma aqui a regra do octeto. Ele coloca outra análise, galera. Lembra que essa análise eu fiz com vocês também na tabela periódica, nas aulas que eu gravei o ano passado, que eu falava sobre a tendência, né, de você olhar para a tabela periódica, saber o que é eletronegatividade. E o que eu acho interessante, galerinha, é que assim, olha, embora nós ficamos em casa basicamente um ano, né, e no quarto bimestre eu não trabalhei mais com a metodologia de gravação de aula, justamente pela própria orientação que nós tivemos da Secretaria de Educação para tentar trabalhar só
revisão, né, no quarto bimestre, aí eu já não gravei mais aulas e cobrava de vocês relatórios específicos do CMSP, mas no segundo e no terceiro bimestre inteiro, cara, eu gravei uma lista só de segundo bimestre e terceiro bimestre para as 3 séries. Então, eu estou falando isso, camada de valência, eletronegatividade, a capacidade de um elemento em receber ou perder os seus elétrons. Por quê? Porque eu gravei essas aulas para vocês. Eu, quando eu entro no meu canal hoje e observo a quantidade de visualizações, eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês não assistiram. Mas precisa, pelo menos a aula está gravada, vai ter que revisar alguns conceitos, porque se eu estou falando já como revisão, galera, lembra que isso aqui é uma revisão. Se eu estou falando de eletronegatividade aqui, ó, vamos lembrar, metais. Os metais são os elementos da tabela periódica que têm uma tendência em perder os seus elétrons. Por quê? Porque esses elétrons estão mais distantes do seu núcleo. Então a atração entre núcleo e eletrosfera é menor. Então é mais fácil de retirar esses elétrons. Já no caso dos ametais, né, os não metais, são elementos que apresentam uma eletronegatividade maior, então eles têm uma tendência em ser eletronegativos, ou seja, em receber os seus elétrons. A gente consegue fazer essa análise observando a tabela periódica e além, né, da distribuição eletrônica. Quando eu observo as famílias que tem na tabela periódica, eu já sei o elemento que doa e a quantidade que ele doa, como eu sei o elemento que recebe e a quantidade que ele recebe. De uma forma mais simples, eu vou até abrir uma tabela periódica para vocês, mas seria mais ou menos assim, olha. Quando eu penso em uma tabela periódica, eu tenho que lembrar que do lado esquerdo dessa tabela, eu tenho os meus elementos que são mais fracos em eletronegatividades. Então, nessa região aqui, olha, da minha esquerda, eu tenho os elementos que são mais fracos. Deixa eu até pegar uma caneta aqui. Eu tenho os elementos que são mais fracos, ou seja, que apresentam uma tendência maior em doar os seus elétrons. Quanto mais para a direita e para cima da tabela periódica eu vou, inclusive teve até uma aula que eu gravei, não vou lembrar agora de cabeça, mas está lá no meu canal, que eu fazia esse mesmo desenho na tabela periódica, dizendo que nessa região aqui da direita, mais para a direita e mais para cima, nós temos aqueles elementos mais eletronegativos, e entre eles quem nós temos, cara? Nós temos o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, que são aqueles 3 elementos que apresentam a maior eletronegatividade, ou seja, numa ligação química, são esses elementos que recebem os seus elétrons. Eles vão receber porque eles são mais eletronegativos. Aí você vai falar assim para mim, professor, a gente está na 3ª série, né? Nós temos uma preocupação muito grande com os vestibulares. Imagina só, né, para eu fazer distribuição eletrônica, cai uma questão, né, na tabela, uma questão lá no vestibular, para eu fazer justamente, montar um composto iônico, molecular, saber quem perdeu elétrons ou quem ganhou. Como que eu vou fazer? Vou ter que fazer a distribuição eletrônica inteira, analisar a camada de valência inteira. Imagina um elemento que tenha mais de 70 elétrons, por exemplo. Não precisa. Se você lembra quem é da família 1, você sabe que essa primeira coluninha aqui, ó, tem a tendência em perder quantos elétrons? 1. Se você tem aqui a família 2, a segunda coluna, você vai lembrar que essa família tem a tendência de perder também. Quantos elétrons? 2. Da mesma forma que essas colunas aqui da nossa direita são os elementos que têm tendência em ganhar, eles ganham os seus elétrons. Quantos elétrons ele ganha? Lembra, a regra do quinteto me diz que um elemento precisa ficar com 8. O elemento que está na família 7 significa que ele já tem 7 elétrons na sua camada de valência. Quanto falta para 8? Se ele já tem 7, ele precisa de mais um. Então, elementos que são da família 7A vão receber um elétron só. Por que o oxigênio, numa ligação, ele ganha 2 elétrons? Porque ele é da família 6. O que significa ser um elemento da família 6? Ele já apresenta 6 elétrons na camada de valência. Se ele vai se ligar e ele tem que ficar com 8, porque é isso que a regra do octeto me diz, quanto falta para 8? Faltam apenas 2 elétrons. Pessoal, mais uma vez, tá? Tudo isso que eu estou falando, vocês têm que saber. Por quê? Porque essas aulas foram gravadas para vocês, passo a passo. O professor de Química, eu já percebi uma coisa, tá? No CMSP ele chega com um monte de informações, por exemplo. A aula dessa semana, ele iniciou falando sobre equilíbrio químico, que geralmente eu trabalho o conceito, eu trabalho uma semana inteira o conceito, para só numa outra semana eu entrar com um deslocamento de equilíbrio, né, o princípio de Le Chatelier. Ele já fez tudo numa aula de 30 minutos.
Então é assim, se vocês estão esperando que esse ano vai ser moleza, a gente está em casa, velho, de boa. Pelo contrário, vocês vão ter muito mais trabalho, porque vocês vão ter que estudar por conta. E tem conceitos, né? É igual o Enem, cara. Para você que está aí na sua casa, pensando no vestibular, você tem que lembrar que o Enem é uma prova do ensino médio. O ensino médio não é a terceira série. O ensino médio é desde a primeira série até a segunda, até o terceiro, e alguns conceitos do ensino fundamental que são básicos também, né? Então é muito importante, pessoal, que vocês tenham estudado o ano inteiro o ano passado, porque as aulas foram gravadas, as aulas de químicas foram disponíveis para vocês lá no canal. Semanalmente eu encaminhava aula por aula para vocês acompanharem, então eu espero que isso não seja nenhuma surpresa. Então eu até tô com medo aí de perguntar para vocês assim, ó, coloca no chat quem não está entendendo nada. Porque se eu te fazer essa pergunta e você colocar no chat que você não está entendendo, você não está entendendo esses 30 minutos de plantão. Você não entendeu o ano passado inteiro, velho. E o ano passado que eu postava essas aulas e eu estava disponível lá para vocês tirarem dúvida comigo. Então, tipo, meu, você falar para mim que você não está entendendo, meu, é como se você não tivesse feito nada o ano passado inteiro em química. E isso é muito preocupante, tá, galera? Dando uma sequência, então, aqui, deixa eu só fechar essa parte. O professor, né, ele já fala dessa parte de doar, lembrando que quem doa e quem recebe são os compostos iônicos, que são aqueles compostos que apresentam uma grande diferença de eletronegatividade. Compostos moleculares não doam nem perdem, tá? Compostos moleculares eles apenas compartilham elétrons. E logo na sequência ele dá um exemplo aqui da representação de Lewis, né, a fórmula eletrônica de Lewis, que é quando você tem um elemento, potássio, aí você vai lá na tabela periódica, observa, por exemplo, aqui, ó, que o potássio ele está no canto esquerdo da nossa tabela, né? Então no canto esquerdo ele tem uma tendência em doar, ele é da primeira coluna. A primeira coluna tem um elétron apenas para doar. E nós temos aqui, o outro elemento que ele colocou foi exatamente o flúor. Aí você volta na tabela periódica, observa aqui no canto direito o flúor, né, da família 7A, ele tem 7 para 8, falta um só. Então se o potássio doa 1 e o flúor precisa de 1, você tem aí um equilíbrio, né? Um elemento doando e o outro elemento recebendo o seu elétron para manter a regra do quinteto, certo? E logo na sequência ele dá um exemplo de ligação covalente, mostrando para vocês que é uma ligação que ela vai caracterizar um compartilhamento de elétrons. Pessoal, lembra, a ligação iônica doa. Um elemento doa e o outro elemento recebe. O elétron sai de um elemento para o outro. Por isso que são elementos, são compostos, né, que são condutores de corrente elétrica, porque eles têm carga. Quando você joga o sal de cozinha na água, né, o NaCl lá, que é composto, né, por o sódio, que é um metal, e o cloro, que é um metal, que caracteriza um composto iônico, quando você joga na água, você dissocia esses íons e aí você tem cargas para possibilitar a corrente elétrica transitar. Pessoal, a água não é condutora de corrente elétrica. Quem é o sal presente na água. Por isso que quem está na praia, que está trovejando, o pessoal fala, meu, sai da água, porque a água está lotada de sal. Então você tem um excelente condutor de corrente elétrica, que é a água do mar. E já no caso da ligação covalente, isso não acontece, tá? Porque a ligação covalente, o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente compartilhar a diferença de eletronegatividade entre esses elementos, ela é menor, ou seja, numa disputa não tem quem ganha nem quem perde, eles têm a mesma força, então eles apenas compartilham os seus elétrons. E aí ele até coloca aqui uma representação para nós, né, de uma fórmula de Lewis, tá? Lembrando que Lewis ele vai representar tanto os compostos iônicos, né, quem doou e quem recebeu, como ele pode representar também os compostos moleculares, a estrutura de uma molécula. Vou dar um exemplo para vocês. O sal de cozinha, ele não tem molécula, ele tem cristais, porque ele é um composto iônico. Compostos iônicos são formados por retículo cristalino. Já no caso aqui, quando a gente pensa num composto molecular, como o açúcar, ele é um composto formado por ligação covalente. Compostos covalentes são formados por moléculas. Então o açúcar tem molécula, o sal não tem molécula, a água tem molécula. Tem outras substâncias que não vão apresentar, entendeu? Um ácido, por exemplo, ele pode não apresentar molécula, dependendo ali da sua configuração, beleza? E aí, dando sequência, pessoal, nós temos aqui alguns tipos de fórmulas, tá? Lembrando que essas fórmulas eu ensinei vocês montarem cada uma delas, né? Você tem que pensar assim, vou até voltar nesse outro exemplo, que esse exemplo tá maior. Eu vou até escrever, cara, porque eu espero que isso vocês lembrem. Mas é assim, quando você pensa nessa substância aqui, olha, no metano, que é o C,
H4, você precisa lembrar do seguinte, o carbono ele é um elemento que faz parte da família 4. Se ele é da família 4, ele já tem 4 elétrons, então para 8 faltam 4. Então você coloca o carbono, coloca os 4 elétrons que ele tem ali na camada de valência e ele vai se ligar ao hidrogênio. Só que o que é interessante é você lembrar que carbono e hidrogênio são elementos que apresentam uma eletronegatividade até alta, que comparado a elementos que são metais. Se não tem uma diferença de eletronegatividade muito grande, eles não vão ganhar, não tem quem ganha, quem perde, eles vão apenas compartilhar, um vai emprestar o elétron para o outro. Só que a fórmula é CH4, então são 4 hidrogênios. O hidrogênio ele apresenta um elétron apenas, tá? Então você coloca um hidrogênio à disposição de cada elétron aqui do meu átomo de carbono, certo? Lembrando que o carbono ele tem 4 elétrons, para mais 8, né, ele precisa de 4. Então ele compartilha um aqui com o hidrogênio, fica com 4, mais um emprestado 5. Compartilha mais um aqui com esse outro hidrogênio, então ele tem 4. Com mais um, 5, com mais outro, agora nessa pontinha 6, vai compartilhar mais um aqui em cima, são 7, e mais um nessa ponta são 8 elétrons, tá? E por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque quando a gente fecha essa representação e abre uma estrutura orgânica, a gente observa, pessoal, que são exatamente os desenhos que vocês vão fazer. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, numa visão maior, são justamente os desenhos que vocês vão fazer. Vocês vão ter que desenhar isso para mim numa prova. Então eu vou chegar para você a uma certa altura agora da terceira série e vou falar assim, olha, desenha para mim o etanol. Aí você vai saber pela nomenclatura quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem, se tem oxigênio. O carbono faz quantas ligações? O carbono ele faz 4 ligações, então você sempre tem que ligar 4 elementos na ponta dele. O oxigênio é da família 6, falta 2, então ele vai ter que fazer 2 ligações. Então, pessoal, isso você já tem que trazer do ano passado, tá? E dando sequência na aula aqui do professor, ele já vai entrar, ele já traz um simulador, tá? Eu não sei qual foi o simulador aqui, porque ele não marcou, pelo menos na utilização do... Ele não marcou o simulador aqui na utilização do PPT, e aí ele já coloca algumas questões para vocês, tá? Que são questões se você vai colocar se a lâmpada vai acender, se a lâmpada não vai, e aí vocês precisam lembrar da configuração de cada ligação. Vamos lembrar, a ligação iônica. A ligação iônica é uma ligação que representa elementos que têm uma diferença de eletronegatividade muito grande. Então você tem um elemento muito eletronegativo com um que é pouco. Ou seja, um vai retirar elétron do outro. Então é mais difícil de separar. Por isso que os compostos iônicos eles têm uma temperatura de ebulição muito alta comparado aos compostos moleculares, né? E compostos iônicos, justamente por ter essa retirada de elétrons, eles têm cargas. Por isso que em água eles são condutores de corrente elétrica e os compostos moleculares não são, tá bom? Ele colocou alguns exercícios, pessoal, lembrando que esses exercícios que foram utilizados aqui, ele já vai falar, por exemplo, das ligações metálicas, a gente não vai entrar nelas, porque a ligação metálica não tem tanta importância para nós, é só lembrar que os compostos metálicos, eles se apresentam numa espécie de configuração de nuvem de elétrons, né? Os metais são cátions com seus elétrons livres, o que faz com que os metais sejam excelentes condutores de corrente elétrica, por exemplo, tá? Mas a gente não vai nem tanto citar os metais aqui, porque são os compostos covalentes que a gente vai usar com mais ênfase na terceira série. E por último, ele coloca, né, uma representação das forças intermoleculares e intra. Lembrando, pessoal, que o intra é dentro da molécula, o que eu tenho? Eu tenho os átomos. Então, as forças intramoleculares são ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, que é a ligação que ocorre entre os átomos. Já para fora da molécula inter, lembra? Quero fazer uma viagem internacional, vou para fora do país. Intermolecular é para fora da molécula, ou seja, é a força de atração que unem as moléculas. Só que uma coisa muito interessante, pessoal, é você pensar assim, olha, as forças intra, elas relacionam as 3 ligações químicas que a gente tem, que é a ligação iônica, metálica e covalente. As forças intermoleculares se aplicam às moléculas. Quem são compostos moleculares? Só os compostos de ligação covalente, tá bom? Então, eu não vou falar de forças intermoleculares com compostos iônicos e também não vou falar com compostos metálicos, tá? Vou falar apenas dos compostos covalentes, que é justamente o que explica, né, como que essas moléculas se aproximam
Por que a água, por exemplo, quando você tem um copo de água, por que as moléculas de água simplesmente não se desprendem e saem como vapor? Porque tem uma força que une essas moléculas, né, que faz elas ficarem próximas ali no estado sólido, por exemplo, ou no estado líquido. Era justamente esse estudo que nós fazíamos, né, da ligação de hidrogênio, que é quando você tem o FON, né, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, ligado aos elementos que têm uma eletronegatividade menor que eles. Você pode ter uma dipolo-dipolo, que são substâncias ainda moleculares, mas que têm uma eletronegatividade um pouco menor do que comparado ao FON, por exemplo, e você pode ter o dipolo induzido ali, ou dipolo instantâneo, que são aquelas substâncias que os seus polos não aparecem. Vou dar um exemplo para vocês. O gás oxigênio, a temperatura ambiente, ele já está no estado gasoso. Por quê? Porque a atração entre as moléculas dele é menor. Então, sendo menor, eles se distanciam com mais facilidade. Então, você sempre vai encontrar, por exemplo, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás carbônico no estado gasoso a uma temperatura como, por exemplo, a temperatura ambiente. Para que essas substâncias sejam sólidas, você tem que abaixar muito a temperatura. Pessoal, eu vou ser bem honesto com vocês agora, tá? Eu, como professor, vou fazer uma análise desse meu plantão aqui de 30 minutos. Eu confesso para vocês que para mim ainda não é tão esclarecedor, né? Como professor, eu ainda acho que ficou muita dúvida na cabeça de vocês, mas agora eu vou mostrar para vocês por que eu acho isso. Presta bem atenção. Olha o trabalho que esse professor teve em 30 minutos. Preste muita atenção no que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos entrar aqui no meu canal. Nós vamos lá na playlist de segunda série, certo? Nós vamos lá na playlist de terceiro bimestre, não, é de segundo bimestre, porque ali a gente já entra na questão da polaridade. Então, quando nós entramos na playlist de segunda série do segundo bimestre, nós observamos o seguinte, olha, na minha aula de número 4, na aula de número 4, eu falei sobre a estrutura de um átomo, que é quando eu explico núcleo e eletrosfera para você entender o que é positivo, o que é negativo e como que a gente relaciona, por exemplo, essas quantidades. Na aula da sequência, na aula de número 5, eu falo sobre número atômico e número de massa, porque é justamente o número atômico que determina para você a quantidade de prótons que um elemento tem, e dessa quantidade de prótons você tira a quantidade de elétrons de um elemento. Logo na sequência, nós vamos ter, por exemplo, a aula de número 7, que fala sobre a distribuição eletrônica, que vocês têm que saber usar o diagrama de Linus-Pauling. Depois, eu entro na aula de número 8, falando sobre ligação. E aí, pessoal, ó, eu falei sobre ligação iônica covalente metálica com vocês em menos de 30 minutos. A minha aula no canal de ligação iônica foram 42 minutos. E a de ligação covalente foi de 26 minutos. E aí, quando você sai da playlist de segunda série do segundo bimestre e vai para a playlist de terceiro bimestre de segunda série, você tem todas as aulas que vão relacionar a questão da geometria molecular, porque para você entender uma força intermolecular, você tem que entender a geometria, você tem que entender a polaridade, ou seja, o professor resumiu em 30 minutos, basicamente, o segundo e o terceiro bimestre inteiro do ano passado, tá? E eu falo para vocês mais uma vez, pessoal, nem que vocês estivessem na escola, no presencial, não dá para eu ensinar tudo isso para vocês agora. Isso é um conceito de revisão que nós vamos ter que utilizar esse ano. A aula dessa semana, para quem está se perguntando e falando assim, professor, nós não tivemos tempo de trabalhar a aula dessa semana, né, que falava sobre equilíbrio químico. Nós vamos discutir semana que vem, tá bom? Semana que vem a gente fala sobre equilíbrio químico, dá até um tempo maior para outros alunos estudarem, né? Até porque o professor ele falou não só de equilíbrio, mas já falou de deslocamento, que são conceitos meio complicados. Você teria que trabalhar primeiro um, depois o outro. Mas, pessoal, para resumir esse plantão, vocês têm que saber o que é elétrons, vocês têm que saber o que é eletronegatividade, vocês têm que saber o que é ligação iônica e ligação covalente e têm que saber montar um composto através desses dois tipos de ligação, né? Saber quem doou, quem recebeu, quantos recebeu, quantos foram compartilhados, por exemplo. Isso tudo vocês têm que saber. Então eu espero, pessoal, de coração que o ano passado vocês tenham assistido às aulas e tenham estudado
mesmo que em casa, porque infelizmente, pessoal, eu vou usar muito esses conceitos, tá? Eu vou elaborar para vocês um formulário dessa semana e esse primeiro formulário será somente dessa aula que eu fiz o plantão, tá bom? Falando sobre ligações químicas. Lembrem, pessoal, meu canal está à disposição. Assistam as aulas quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes vocês precisarem, e dúvidas eu estou à disposição no WhatsApp também, tá? Galera, são 31, vocês têm mais 2 plantões na sequência aí. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.